Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26 até o 30. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amados irmãos, Cristo, de uma forma curiosa, não nos deu nenhuma ordenação em relação à comemoração de seu nascimento. Embora não seja errado comemorar o nascimento de Jesus, e nem mesmo errado aproveitar essa data para que evangelizemos as pessoas, Cristo não deixou uma ordenança em relação à comemoração de seu nascimento. Cristo também não deixou nenhuma ordenança em relação à comemoração da sua ressurreição. Embora esse seja um fato notório, e digno de comemoração, e possamos, sem dúvida, comemorar, glorificar a Deus, exaltar ao Senhor, dar ações de graças ao Senhor pela sua ressurreição. Mas fato é que Jesus não deixou nenhuma ordenança clara em relação a um culto específico em que devemos comemorar o seu nascimento ou a sua ressurreição. Mas é curioso o fato de que Cristo deixa um elemento específico dentro de um contexto litúrgico específico para que comemoremos a sua morte. Cristo deixou a cerimônia cultual que simboliza a sua morte para que nós a façamos. As palavras de Cristo ditas aqui, meus irmãos, mudaram o curso da história. Mudaram o modo como a Páscoa era comemorada. Durante centenas de anos, a Páscoa foi comemorada de uma maneira, dentre o povo de Deus. Mas essas palavras aqui, memoráveis, fizeram com que tudo mudasse. E desde estas palavras aqui, o povo de Deus comemora a Páscoa de uma maneira diferente, de forma que a Páscoa para a igreja é a ceia do Senhor. Depois do exílio, durante os 400 anos entre os testamentos, a celebração da Páscoa desenvolveu um número maior e cada vez maior de diferenças litúrgicas. Cada século que se passava, se acrescentava alguma coisa à Páscoa. Ao ponto de, em Lucas 22:1, a Páscoa já ser chamada da festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos e a Páscoa eram uma coisa só. Lucas 22:1 diz o seguinte: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. No início não era assim. Cada século que se passou, cada tempo que ia se passando, o próprio povo de Deus ia acrescentando elementos diferenciados à festa da Páscoa, de forma que já a Páscoa do primeiro século, quando Jesus veio, era muito diferente da Páscoa lá da saída do Egito, que era uma Páscoa que tinha elementos rudimentares, elementos simples, uma refeição mais simples, num contexto mais simples também, em que as pessoas não tinham possessões, não tinham condições. Já no primeiro século, havia sido introduzidos vários elementos à Páscoa. As comidas, o cordeiro, as ervas amargas, o pão asmo, também toda uma cerimônia que era feita no templo, porque no tempo de Moisés ainda não havia o templo. Toda uma cerimônia que era feita no templo e depois era feita nas casas. O cordeiro era sacrificado no templo, mas também as pessoas em suas casas faziam ali as suas refeições. Mais alimentos foram acrescentados à Páscoa e os chamados 4 cálices também. Havia as 4 taças que era comemorada, que estavam, de certa maneira, introduzidas dentro da liturgia da Páscoa do primeiro século.
a taça da bênção, a taça da ira, da redenção e a taça do reino. Em uma dessas taças que Jesus pega, então, a taça e institui ali, provavelmente a taça da bênção, ele institui a ceia do Senhor dentro do contexto da Páscoa do primeiro século. A Páscoa foi mudando, elementos foram sendo acrescentados, mas foi Jesus que ressignificou a Páscoa. Porque Jesus é o próprio cumprimento da Páscoa. E essas palavras de Cristo fazem com que toda essa festa da Páscoa, que era comemorada há centenas de anos, tenha uma nova significação quando Jesus anuncia a si mesmo como o próprio Cordeiro da Páscoa. Cristo, portanto, nesse texto aqui, está ressignificando a Páscoa. Não está contrariando aquilo que ela significava, mas está mostrando que todos esses elementos se cumpriam nele. E depois dessa ressignificação, ele simplifica essa cerimônia. O cordeiro não precisa ser mais oferecido. Ele é o cordeiro. E ele deixa de todos esses elementos somente 2 elementos que já havia também na Páscoa do Antigo Testamento, só que Jesus ressignifica esses 2 elementos e simplifica, colocando então a Páscoa, no sentido da ceia do Senhor, somente com esses 2 elementos, que é o pão e o vinho. É intrigante o fato de Jesus poder ter pegado qualquer tipo de elemento que simbolizasse aquilo que ele queria que simbolizasse. Mas ele escolhe esses 2 elementos: o pão e o vinho. O pão e o vinho não são elementos escolhidos aleatoriamente por Cristo. São elementos que, dentro da providência de Deus, daria uma melhor significação para aquilo que Cristo, para a mensagem que Cristo queria passar, através dessa ressignificação da Páscoa, sendo, entre aspas, transformada na ceia. A primeira coisa importante a respeito do pão e do vinho é que o pão e o vinho apontam para a humanidade de Jesus. O próprio Jesus faz esse paralelo, ele usa essa metáfora. Ele diz: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Jesus, na própria instituição da ceia, faz essa aplicação. Ele demonstra que o pão e o vinho apontam para a sua humanidade, no sentido de seu sacrifício, mas para a sua humanidade. A humanidade de Cristo, irmãos, é um elemento tremendamente importante para a nossa fé. Por isso, quando nós participarmos da ceia do Senhor, entendamos essa mensagem. Isso aponta para o fato de que Jesus era um ser humano. Jesus era um ser humano. Era tremendamente necessário que Jesus fosse um ser humano, porque, afinal de contas, ele representaria seres humanos. Por isso, a Bíblia faz questão de enfatizar isso, de mostrar isso através de vários textos, explicando, os próprios apóstolos explicando que Jesus foi um ser humano. E o é até hoje, mas foi no sentido de um ser humano não glorificado quando esteve nessa terra. E o é hoje um ser humano glorificado. O próprio Jesus deixou elementos claros, cristalinos, vibrantes a respeito da sua humanidade. Ele se cansa, ele sente medo, ele chora, ele dorme, seus discípulos tocam nele, seus discípulos o ouvem, o veem, todos os elementos de um perfeito ser humano que ele se tornou e se tornou para todos sempre. Romanos 1, 3, 4 diz o seguinte: com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pão e vinho, apontando para a humanidade de Cristo. Essa é uma das coisas que não entra direito na nossa cabeça.
Eu me lembro quando a minha filha nasceu, e eu ficava ali observando a minha esposa cuidar dela, amamentá-la. Eu ficava pensando a respeito de Maria cuidando de Jesus. Já pensou nisso, né? Com certeza, né? Especialmente as mães. Pegando Jesus, trocando Jesus, dando banho, dando de comer a Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é em vão que tanto Maria como os discípulos, até aquele momento, não entendiam claramente o que estava acontecendo. Porque se eles entendessem claramente, eu acho que ia ficar difícil de até eles viverem. Esse entendimento que nós temos e que eles tiveram também depois. Depois do dia de Pentecostes, o Espírito Santo iluminou melhor os discípulos e até a mãe de Jesus, para que entendesse quem era Jesus. Que ele não é só um ser humano que estava ali, mas é Deus, Deus homem. O pão e o vinho apontam, portanto, para a humanidade de Jesus. Isso significa, meus irmãos, dentro desse primeiro ponto, que nós temos identificação. Fato é que nós ansiamos por identificação. Todos nós procuramos representantes, de alguma maneira. Vocês sabem que isso é uma verdade. Vocês estão vendo essa guerra política no nosso país. Essa guerra política ocorre porque as pessoas estão buscando pessoas que representem as suas pautas. O ser humano busca mediadores. O ser humano anseia por quem o represente. O ser humano passa a admirar aquele que fala a língua dele. Esse daí fala a minha língua. Esse daí me representa. Esse daí fala coisas que eu concordo. E geralmente a gente faz isso de maneira até pecaminosa. O pecado faz com que a gente escolha representantes humanos e passe até a idolatrar esses representantes, se esquecendo de que são seres humanos e se esquecendo de que muitas vezes os nossos anseios não são anseios honestos, nem bíblicos muitas vezes. E até mesmo as pautas pelas quais ansiamos são pautas que muitas vezes não condizem com a Escritura. Mas é fato que temos esse anseio. E é fato que isso é tremendamente suprido pela pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é aquele que supre o nosso desejo por identificação. Ele é o nosso representante, ele é o nosso sumo representante. Nós somos perfeitamente, claramente representados por Cristo. Você é representado por Cristo. Jesus Cristo, como sumo sacerdote, adentra a presença de Deus, se oferece como sacrifício no nosso lugar, nos representando. O autor aos Hebreus vai trazer isso da seguinte maneira, Hebreus 2,17, por isso convinha que em todas as coisas Jesus se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Em outro lugar, um texto bem conhecido, Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, nós não deveríamos subestimar a representação de Cristo. O que é subestimar a representação de Cristo? É pensar que, de alguma maneira, os nossos problemas são banais para Ele. Ele viveu aqui. Coisas do cotidiano, Ele sentiu fome. Ele sabe, portanto, nos entender quando temos algum tipo de problema desse tipo. Ele chorou na morte de Lázaro. Ele, portanto, nos entende quando nós perdemos um ente querido e nós choramos. Não devemos banalizar essa representação como que pensando, Deus está preocupado com tantas coisas, não está preocupado com esse meu problema. Pessoas ficam doentes todos os dias, pessoas passam por problemas todos os dias, pessoas morrem todos os dias.
Cristo estaria preocupado com os nossos problemas? Sim, Ele está. Sim, Ele nos representa. Sim, Ele nos entende. Sim, Ele entende as nossas dores. Cristo vê as nossas dores. Cristo, de alguma maneira, sente as nossas dores. Por isso, em Cristo, nós temos plena representação. As representações humanas vão falhar. Já estão falhando. Por mais que tenhamos líderes bons aqui, uma hora eu vou falhar com você. Precisamos de representantes, mas um momento ou outro eu vou falar alguma coisa que você vai ficar chateado. O pensamento maduro é: os seres humanos nos representam até certa medida. Quem nos representa de verdade é Cristo. Por isso, olhe para Jesus, por isso siga Jesus, por isso adore Jesus, por isso confie plenamente só em Jesus. Por isso tenha relacionamento com as pessoas, entendendo que as pessoas são falhas, uma hora elas vão nos decepcionar, mas se você entender que Cristo, somente Ele é perfeito, você vai passar por cima dessa decepção. Não foi assim que aconteceu com o próprio Cristo? O que é que os amigos dele fizeram com ele? Pedro negou. Fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Todos se dispersaram. Amigos de Jesus. Sabe quem eram os amigos humanos que Jesus tinha? Eram eles. Jesus não foi tratado de maneira devida pelos seus amigos. Mas nem por isso Jesus os abandonou, porque Jesus entendia que perfeito só é Deus o Pai. E Ele traz, portanto, essa identificação. Então, irmãos, quando dizemos assim, Jesus foi um ser humano, é necessário que a gente entenda que Ele foi um ser humano, sim, é por causa da identificação, da morte. Ele entende as nossas dores e Ele nos representa diante do Pai. Ele se torna um ser humano para representar seres humanos na sua morte. Glória a Deus por isso. Que nós não temos um Deus que simplesmente é representado através de uma imagem, de uma escultura ou de uma fantasia. Nós temos Cristo. Nós temos sim a imagem do Deus invisível. Só que a imagem do Deus invisível para nós não é gesso. É Cristo em carne e osso. E agora em carne e osso glorificados. A segunda coisa importante aqui, irmãos, para o qual aponta o pão e o vinho, é que o próprio, veja, eu estou tirando esses apontamentos dentro do próprio elemento pão e vinho, dos elementos pão e vinho. É que o pão e vinho não representa somente a humanidade de Jesus, mas representam também o sacrifício de Jesus. Se Jesus só se tornasse um ser humano, esse simples fato já seria um milagre, não seria? Porque a encarnação de Cristo é um grande milagre. Só que se ele somente se tornasse um ser humano, ninguém seria salvo. Ele precisaria se sacrificar. E por incrível que pareça, esses dois elementos, pão e vinho, demonstram essa verdade de que Jesus precisaria se sacrificar. Jesus parte o pão, veja o símbolo, né? Jesus parte o pão, como se aquilo ali significasse o rasgar de sua carne. Jesus derrama o vinho sobre o cálice, como se aquilo ali significasse que o seu sangue deveria ser derramado. Pão e vinho são elementos perfeitos para isso. Vocês que têm muito mais conhecimento do que eu nessa área, como que é feito o pão? Através do trigo. E o trigo, poderíamos dizer que de certa maneira precisa morrer para que tenhamos o pão? Sim. O trigo precisa morrer. Afinal de contas é uma planta viva. Precisa morrer, precisa ser esmagado, precisa passar por um processo para que chegue até a nossa mesa e para que nos sirva, ou seja, precisa passar por um sacrifício. Jesus.
E o vinho? Porventura, as uvas não precisam ser colhidas? As uvas não precisam, porventura, numa linguagem aqui, morrer? Elas não precisam ser esmagadas para que desça o seu suco? Elas não precisam ser moídas? Elas não precisam, de certa forma, serem maltratadas para que aquilo ali não dê algo substancial? E o tempo não precisa passar para que aquilo ali, não se escandalize, seja fermentado para que se transforme num vinho, e não no suco de uva, mas num vinho? Não foi isso que aconteceu com Cristo, irmãos? Por isso, Jesus não pega o pão e vinho aleatoriamente, né? Ah, vai ser o pão e vinho, não. Assim como nós temos o pão aqui, porque todo esse processo aconteceu com esse elemento vivo, ele morreu. Nós temos o vinho porque todo o processo aconteceu com esse elemento vivo. E Jesus foi esmagado, perseguido, testado, traído, tentado em todas as áreas. Como uma uva é esmagada, como o trigo passa pelo processo. Jesus passou por todos esses processos. E por isso, então, esses dois elementos apontam para o sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício de nosso Senhor. Isaías 53, 4, exemplifica bem isso. Abra sua Bíblia, Isaías, por favor, abra sua Bíblia, Isaías 53. Esse texto tão bonito. Esse cântico, de um dos cânticos dos servos de Isaías, que aponta para, obviamente, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E o texto diz o seguinte, versículo 4 em diante: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, nós pensávamos que Deus o estava castigando pelos seus pecados. Nós o reputávamos, o considerávamos como um ferido de Deus, como um amaldiçoado. É isso que o texto está dizendo. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído, assim como o trigo, assim como a uva, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De 700 a 1000 anos antes, Isaías estava profetizando isso, irmãos, a respeito desse servo do Senhor. O servo do Senhor no livro de Isaías é uma figura que no começo do livro de Isaías é Israel. O servo do Senhor é Israel. Mas como Israel não cumpriu o seu plano diante daquilo que Deus tinha designado, a figura do servo começa a tomar um outro tom. E no final do livro de Isaías aparecem 4 cânticos do servo, em que a figura do servo claramente é uma figura messiânica. E Isaías antevê isso, por iluminação, por inspiração, como que antevê no próprio sacrifício de Jesus, que na mente do próprio Isaías não estava tão claro assim. 7, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Verso 10. Todavia, ao Senhor, caixa alta, a Yahvé, Deus se agradou de moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá Cristo, a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Verso 12, os irmãos podem ler?
pão e o vinho apontam para o sacrifício de Jesus. O fato de que essa maravilhosa graça que vem ao nosso coração, essa oferta da salvação feita a nós, tão bela, tão maravilhosa para nós, como um grande presente, custou um preço muito alto. Assim como não surgiu de uma só vez o pão e o vinho. Assim como houve um trabalho, assim como houve um processo, assim como houve um sacrifício, assim como houve um trabalho, um preço, Cristo Jesus nos dá a salvação, comprando a salvação para todos nós. Veja, irmãos, os nossos pecados em Cristo. Isso é tão vergonhoso para nós. Pense nos seus pecados. Mentira, impurezas. Pense nos seus pecados. Pense que Cristo foi considerado isso naquele momento. Pecados que nós não conseguimos nem mencionar. Jesus estava sendo considerado alguém maldito. Estava morrendo como um mentiroso. Estava morrendo como um criminoso, como um assassino. Estava morrendo como alguém idólatra. E pecados inumeráveis. Por isso, independente da situação que você esteja, não banalize o perdão de Deus. Tem várias formas de banalizar isso. Primeiro, abusando da graça de Deus. Pedindo perdão a Deus e não se arrependendo verdadeiramente, vivendo no pecado. Só que tem outra forma de banalizar isso também, é dizendo, não, meu pecado é muito grande. Tem muita gente que não consegue se firmar, até na igreja mesmo, porque não consegue esquecer o que aconteceu no passado. Pecados que a pessoa cometeu, ela não consegue se firmar. Isso vem à mente da pessoa. Sim, pecados têm as suas consequências, o pecado é algo grave, ele não pode ser banalizado. Todavia, há perdão em Cristo Jesus. Não podemos de maneira alguma duvidar do sacrifício de Cristo, como se houvesse algum pecado maior do que o sacrifício de Jesus. Por isso há perdão em Cristo Jesus. Por isso, se você não se converteu ainda, converta-se. Creia em Jesus Cristo e peça perdão pelos seus pecados. E por último, meus irmãos, que eu quero compartilhar com todos, é que esses dois elementos, pão e vinho, apontam para algo muito simples. Eles são alimentos. Jesus poderia ter escolhido elementos que não são necessariamente alimentos. Tem muitos objetos animados e inanimados que poderiam servir de algum tipo de simbolismo, mas Jesus escolhe esses dois alimentos muito comuns naquela região. Dois alimentos comuns na região: o pão e o vinho. Demonstrando para nós, meus irmãos, que assim como não conseguimos viver sem alimento, não conseguimos viver sem Cristo. Você com certeza almoçou hoje, né? Comeu aquela bela lasanha. Comida de domingo geralmente é diferenciada, né? O que foi? Churrasco? Só que você está sentindo fome de novo. Se eu começar a falar mais sobre comida, você vai sentir mais fome ainda, né? Nós temos necessidade. Se você ficar sem comer, 1 dia, 2 dias, 3 dias, você vai começar a se sentir fraco. Você vai ficar mal emocionalmente, fisicamente. Se você ficar um tempo sem comer, você vai simplesmente definhar e vai morrer. Por isso, algo tão simples que nós temos à mão, que graças a Deus, Deus nos dá condições de comprar. Mas fato é que um período de tempo pequeno, quanto tempo uma pessoa pode ficar sem comer e beber? 20 dias? Um período de tempo pequeno de 20 dias separa a sua vida da sua morte, se você não tiver aquilo. Por isso Jesus diz assim: eu sou o alimento. Não tem como você viver sem mim.
Viver no sentido de viver espiritualmente. Não há vida espiritual sem Cristo Jesus. E assim como o alimento adentra ao organismo e passa por todo o processo para poder ser retirado nos intestinos, ser retirado os nutrientes, que vai para todo o nosso corpo, as vitaminas e assim por diante, Jesus Cristo é o alimento que nutre a nossa alma. Nós comemos de Jesus Cristo, nós bebemos de Jesus Cristo, Ele fortalece a nossa vida espiritual. Por isso, meus irmãos, peço que você abra sua Bíblia em João 6:53. Evangelho de João 6:53. Jesus pregava um sermão aqui, duro, no contexto em que as pessoas banalizaram o milagre de Jesus Cristo e queriam que Jesus fosse simplesmente um milagreiro. Simplesmente alguém para sustentar as pessoas, para multiplicar os pães e os peixes. E Jesus diz assim no contexto anterior: vocês não entenderam os meus milagres. Vocês não entenderam os meus sinais. Por que a palavra sinal é importante? Porque o milagre não é um milagre somente, ele é sinal de alguma coisa. Ele aponta para alguma coisa. E as pessoas não entendiam isso. Assim como hoje em dia muitas pessoas buscam a Jesus somente como alguém para satisfazer os seus problemas pessoais, financeiros e assim por diante. Naquela época já havia isso. Jesus demonstra que a coisa era muito mais profunda. Ele era o verdadeiro alimento das pessoas. Sem ele não há vida espiritual. No versículo 53, Jesus diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Verso 54, os irmãos podem ler? Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Versículo 58. Esse texto não está falando exatamente sobre a ceia, mas tem uma interligação. Assim como na ceia nós somos alimentados por Cristo, Cristo é o alimento espiritual das nossas almas. Esse discurso de Jesus, de certa maneira, quebrou muitos padrões, irmãos. Porque, afinal de contas, Jesus está se referindo ao momento no deserto em que Deus enviou o pão do céu, o maná do céu. E Jesus faz uma comparação dele mesmo com Moisés, dizendo assim: Moisés supriu, através do ministério de Moisés, Deus supriu vocês, dando para vocês aquele pão. Só que as pessoas comiam desse pão e voltavam a sentir fome. Eu estou te oferecendo algo melhor. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou superior a Moisés. Está aqui entre vocês alguém que é maior que Moisés. Coisa que escandalizou muitos judeus. E o texto vai dizer que muitos deixaram de seguir a Jesus. O que é isso? Ele está dizendo que é superior a Moisés? O que é isso? Ele está querendo dizer que a gente tem que comer a carne dele? Muitos não entendiam essa metáfora. Até mesmo no primeiro século, a igreja era acusada de canibalismo, porque muitos não entendiam que isso era um simbolismo. Jesus se vira para os 12 e diz: vocês também vão ir? E aí Pedro se levanta, nessa passagem bem conhecida, e diz: só tu, para onde iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Amados irmãos, Cristo, portanto, é o verdadeiro alimento das nossas almas, e o pão e o vinho apontam para essa realidade. Em dois aspectos importantes. Primeiro, é alimento espiritual. E quando falamos de alimento espiritual, estamos falando de que Cristo nos sustenta em relação à nossa doença espiritual. Qual é a nossa doença espiritual? O pecado. Portanto, Cristo é o alimento espiritual porque ele resolve o problema do pecado.
Por isso que somente Cristo é o alimento espiritual. Porque somente se resolvendo o principal problema do ser humano, que é o pecado, que se tem uma solução espiritual. Por isso que meditação, yoga e um monte de coisas aí não vai resolver o problema do pecado, portanto não vai ser alimentação espiritual. Qualquer tipo de solução proposta pelo ser humano que ignore o pecado não vai ser uma solução espiritual. A pessoa pode se sentir bem, a pessoa pode se sentir melhor, e pode ir se sentindo bem, se sentindo melhor e ir para o inferno desse mesmo jeito. Porque muita gente, irmão, você pensa que as pessoas que estão indo para o inferno, todas elas estão lamentando? Estão chateadas pelo fato de ir para o inferno? Não, quem está chateado, quem entende que a vida espiritual está ruim, somos nós. Por isso nós estamos aqui. Lá fora, milhares e milhares, e aqui dentro também, né, dentro das igrejas. Lá fora e dentro de muitas igrejas, pessoas estão caminhando para o inferno felizes, achando que mecanismos dessa terra podem suprir os seus problemas, né? Acreditando em diversos artifícios, né? Como o pensamento positivo, como dizer, gratidão, né? Pessoas colocam no Facebook, né? Diga gratidão e o universo vai retornar para você isso. Tem crente que coloca essas coisas ainda por cima, né? Como se o universo tivesse um poder, né, oculto, místico, que pudesse nos abençoar, simplesmente porque nós somos gratos. A pessoa pode ser grata ao que for. O problema do pecado só é resolvido com Cristo. A pessoa pode ir todos os dias sendo grata e feliz, ela pode ir para o inferno. É Jesus que resolve o problema de fato. Você prefere se sentir bem todos os dias e ir para o inferno ou se sentir mal todos os dias e ir para o céu? Não precisamos desse extremo. Mas eu cito isso só como exemplo para que as pessoas estão preferindo. Elas querem simplesmente se sentir bem. E se sentir bem não é o nosso alvo. Queremos isso, mas não é o nosso alvo. O pecado e a realidade de Deus e a realidade da lei de Deus vai muitas vezes trazer elementos para nós que vai incomodar a nossa alma. Contrariar os nossos pensamentos, contrariar aquilo que a gente quer fazer, porque nós somos inclinados naturalmente a pecar. Veja, idolatria, nós somos inclinados à idolatria. Às vezes nós não sabemos lidar com as bênçãos que Deus dá, irmãos. Deus nos dá uma família, Deus nos dá um carro, Deus nos dá um emprego, e aí nós recebemos tudo isso e esquecemos da igreja. Esquecemos de Deus. Nós somos tão pecadores que nós pegamos as bênçãos que Deus dá e induzamos essas bênçãos contra o próprio Deus. Por isso, nosso principal problema é o pecado. Só que a boa notícia, né? Cristo resolve. Cristo é o alimento espiritual. Cristo vai satisfazer a alma como nenhuma outra coisa vai satisfazer. De uma forma verdadeira, ele não é uma ilusão. Veja, naquele grande dia, meus irmãos, preste atenção nisso, isso é sério. Naquele grande dia, muitas pessoas irão lamentar e irão perceber, diante do tribunal de Deus, que todo o artifício humano que elas estavam usando não valeu de nada. O remédio era Cristo. Cristo é o remédio das nações. Cristo é o verdadeiro alimento. Um outro ponto importante em que Cristo é o alimento, e aqui, irmãos, esse é o motivo pelo qual, para nós, a ceia é um sacramento. Porque nós entendemos que a ceia é um meio de graça. Existem 4 opiniões sobre a ceia, os irmãos sabem disso, gerais, né? E dentre as opiniões, todas elas ignoram esse ponto importante, que a ceia é um elemento que fortalece, não é só um símbolo, não é só um memorial, como acredita a maioria dos evangélicos. Se fosse só um memorial, as pessoas em Corinto não estariam doentes e morrendo por conta de tomar a ceia indignamente. Então não é só um memorial, é um meio de graça, é um elemento muito sério, que deve ser tomado de maneira diante de um exame de si mesmo, para que não se tome
indignamente. Mas veja, nós somos aconselhados na Bíblia a nos examinar e tomar. Não é examinar e falar assim, não vou tomar porque eu não vou resolver o meu problema. Não, é examinar e tomar da ceia. Porque tem que haver no nosso coração já a resolução. Eu me examino, eu vejo em que eu estou errado, eu peço perdão a Deus e falo, eu vou tomar da ceia do Senhor. E isso vai fortalecer a minha alma. E diferentemente de um tipo de alimento que só nutre. O que é um alimento que só nutre? Tipo um remédio, uma vitamina, né? Quem que pega assim e fala assim, hoje eu vou tomar uma vitamina, um comprimido, né? Que maravilha, né? Que delícia. Que delícia que é tomar um comprimido. Ninguém fala isso, né? Porque o comprimido não tem gosto nenhum. Mas não alimenta? Alimenta, mas não tem gosto. Às vezes engasga lá na garganta, né? Tem que tomar mais um gole de água. Tem gente que tem dificuldade de tomar esse comprimido grandão, né? Cristo não é esse tipo de alimento. Afinal de contas, o vinho e o pão são coisas ruins? São coisas, elementos que nutrem e são gostosos. Isso indica algo para nós. Indica que beber e comer de Cristo deve ser ter prazer em Cristo. Ter alegria em Cristo. E por isso, irmãos, havia tantas festas no Antigo Testamento, né? Veja, o Antigo Testamento é um contexto curioso, né? Havia muitas punições, um contexto teocrático, só que muitas festas. Deus mostrando para o seu povo que eles deveriam se alegrar, que eles deveriam festejar. E a Páscoa era uma dessas festas. Por isso esse momento que nós estamos vivendo aqui é um momento de alegria. Os irmãos louvaram aqui, né, o louvor. Glória a Deus por isso. Louvores maravilhosos, nós colocamos a nossa alma diante de Deus. É um momento que nós devemos nos alegrar mesmo. Glorificar a Deus com o nosso coração. Não tem problema se você glorificar a Deus aí, se você chorar, não tem problema, né? A gente não proíbe isso. Só não pode fazer aviãozinho, né? Mas nós devemos nos alegrar na presença de Deus. Por isso, meus amados irmãos, esses dois elementos, pão e vinho, apontam para a humanidade de Jesus. Apontam para a morte de Jesus. E apontam para o fato de que Jesus é o nosso alimento espiritual.